Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos preparando o Fusca. Eu e o Crispim, que está saindo ali escondido, com vergonha, porque não fez ainda esse carro funcionar. Vamos lá, vamos abrir a garagem para a gente falar desse Fusquinha 66. É claro que eu estou zoando com o Crispim, né? Na verdade, nós estamos há umas 3 semanas trabalhando na ressuscitação desse Fusquinha 66. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Ele estava parado já desde 2016, 5 anos, portanto, numa vaga que estava ali no meio do galpão, onde está o segundo carrinho azul, que é o Trabant. Então, para a gente tirar esse Fusquinha de lá, foi um perrengue danado e a gente conseguiu. E agora é hora de fazer o bichinho funcionar. Não é um Fusquinha qualquer. Esse aqui é um Fusquinha 66, que é o último ano com o sistema elétrico de 6 volts, fabricado pela Volkswagen. E por isso toda a parte elétrica é uma dificuldade para um carrinho como esse. Primeiro porque a gente precisa arrumar uma bateria de 6 volts. Tínhamos, o Laine vai mostrar aqui, a bateria que está ali atrás. Para quem não sabe, no Fusca a bateria fica embaixo do banco traseiro. E quando você tira o banco traseiro para você colocar a bateria, para não sujar, se seu carro tem um bagageiro, o banco traseiro vai para cima do bagageiro, tá certo? Para isso que servem esses equipamentos, esses acessórios fantásticos. Mas enfim, eu dizia que é o último Fusquinha 6 volts, então dá um certo trabalho para a gente colocar o bichinho para funcionar na parte elétrica e também na parte mecânica, porque 5 anos parado, o carro fica com preguiça. Então eu vou mostrar mais ou menos o que a gente vai precisar fazer, enquanto eu vou contando um pouco de histórias do grande Fusca. Já avisando, quando ele funcionar direitinho, a gente vai fazer um segundo vídeo. Fusca é Fusca, Fusca merece 2 vídeos. Esse Fusquinha aqui eu comprei mais ou menos em 2003, 2004, não lembro bem. Eu vi esse carro no Sambódromo do AMB, me apaixonei por ele e fui buscar lá na zona norte de São Paulo, num posto de gasolina. O cara era dono do posto de gasolina, tinha tido não sei quantos infartos, ataques cardíacos e resolveu ir morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí ele estava vendendo tudo que era carro que ele tinha, um deles era esse Fusquinha aqui. Esse Fusquinha branco, que é um branco de Volkswagen, né? Não é um branco aberto, é um branco... Se eu não me engano, esse aqui se chama branco Lotus, que é esse branco mais cremoso. E ele era um carro que tinha alguns acessórios, como por exemplo, esse bagageiro maravilhoso, fabricado em Petrópolis, que eu acho um charme danado. E é útil, como eu disse, para quando você precisa trocar a bateria, você coloca o banco lá em cima, né? Vamos olhar o Fusquinha aqui por dentro, Anjo, por favor? Pode passar, vem aqui. Vem, pode vir, tranquilo. Olha só, esse Fusquinha teve toda a sua tapeçaria refeita, mas nos padrões originais, com tecidinho aqui no lado, né? Aqui no meio, o cinza aqui nas laterais, e ficou muito bem feitinho. Tá um pouquinho sujo, a gente vai arrumar isso aqui, vai passar alguns produtos para limpar, porque, como eu disse, ficou muito tempo parado, e carro parado, mesmo se não entrar ninguém, acaba sujando um pouquinho. As laterais de portas originais, esse outro acessório aqui, que é um porta-treco de bambu, que era muito comum nos Volkswagens dos anos 60. É muito fácil de encaixar, ó, tá vendo? Você tira aqui, ele saiu. Aí você encaixa assim, é um encaixe natural nas laterais do carro, e ele tá firminho para você colocar qualquer coisa aqui. E tem o vasinho de flores, que é um charme danado, né? Se você comprar um New Beetle, você vai ver que vai vir com o vasinho de flores também, né? Além do querido Moog, que nos dá sorte o tempo inteiro, e esse impressionante rádio Jandal, fabricado em Minas Gerais e que funciona. Só não vou ligar ele agora porque, como vocês viram, estamos ainda carregando a bateria para ver se o bichinho funciona. Vamos contar um pouquinho da história do Fusca no Brasil? O Fusca, acho que todo mundo sabe, é um projeto de Ferdinand Porsche, que foi concebido no início dos anos 30, da década de 30, e que, a pedido de Adolf Hitler, acabou sendo transformado no carro popular da Alemanha. Volkswagen
carro do povo, né? Volks é carro, aliás, ao contrário, Volks é povo e Wagen é carro. Então a gente teve o início da construção, da fabricação do Volkswagen. Primeiro, antes da guerra, como um carro que todos os alemães poderiam comprar, mas logo que começou, que entrou em produção, estourou a Segunda Guerra. Então todos os esforços da indústria alemã se voltaram para a Segunda Guerra Mundial e a plataforma do Fusca, do Volkswagen Sedan, foi utilizada para veículos militares. Quando acabou a Segunda Guerra, a fábrica de Hannover estava totalmente destruída, mas os interventores ingleses resolveram apostar na fabricação desse carro, porque era um carro fácil, um carro simples, um carro barato e que era necessário para voltar a movimentar os alemães, a economia alemã e as pessoas da Alemanha terem condição de comprar um carro com o país totalmente destruído pela Segunda Guerra. E aí nasceu o Fusquinha, que obviamente não era chamado de Fusca na Alemanha, ganhou esse nome aqui no Brasil quando ele chegou, um pouquinho depois de chegar, é claro, mas quando ele chegou, todo mundo chamava o Volkswagen aqui no Brasil de Volkswagen. É como o Reginaldo Leme fala Sebastian Vettel e também o nosso Galvão Bueno, né? Porque o V em alemão tem o som do F. Então muita gente queria falar Volkswagen com um sotaque alemão e falava Volkswagen, Volks. Daí ia chegar a Fusca, ficou o Fusca, né? Mas o Volkswagen, o sedã, começou a ser fabricado no Brasil, ou montado no Brasil, em 1950 pela Brasmotor, que nada mais, nada menos é a empresa que deu origem à Brastemp, que faz fogão, faz geladeira, faz máquina de lavar. Então a gente pode encontrar um parentesco entre a linha branca da Brastemp e o Fusquinha. Estou exagerando, é claro, porque a Volkswagen só conseguiu montar a sua fábrica aqui no Brasil, começar a produzir o Fusca aqui em 1959. Até então, os Fuscas eram montados em regime de CKD. Eles chegavam desmontados e eram montados aqui no Brasil. Até a Volkswagen, em 59, vem aqui, Laine, começar a produzir o Fusquinha. Fusquinha que nasceu com esse motorzinho aqui no Brasil. Um motorzinho de 1.200 centímetros cúbicos de cilindrada, motor boxer, 4 cilindros opostos, e esse aqui também é o último 1200. A partir de 1967, o Fusca passou a ser fabricado com um motorzinho um pouquinho maior, mas coisinha de nada, 1300, né? Já 12 volts em 67, e daí vieram as outras evoluções do Fusca com motores mais potentes, motor 1500 e o motor 1600, que marcou o fim da vida do Fusca no Brasil. Bom, todo mundo tem uma história com o Fusca, todo mundo mesmo, né? É o carro mais vendido da história da indústria automobilística brasileira e ele teve a sua produção encerrada 20 anos depois desse aqui ter sido fabricado. Esse aqui é 66 e em 1986 a Volkswagen encerrou a produção do Fusca com campanhas publicitárias maravilhosas. E foram tão maravilhosas as campanhas publicitárias que as outras montadoras também aderiram à despedida do Fusca e fizeram peças publicitárias lindas, né? Saudando a história do Fusca e se despedindo dele sem saber que era uma despedida temporária. Por quê? Porque em 1993, o presidente Itamar Franco, louco por Fusca, sugeriu à Volkswagen que voltasse a fabricar o famoso, o queridíssimo Besouro. E a Volkswagen, pedida era do presidente da República, acabou retomando a produção do Fusca. São os últimos, os famosos Fuscas da série Itamar, que foram fabricados até 1996, a última série, a série Ouro, com 1.500 carros, que são disputados à tapa pelos colecionadores. Mas desse último Fusca, para o primeiro, lá de 1935, 1936, pouquíssima coisa mudou no seu conceito, no conceito do carro. Motor traseiro, suspensão independente, essas linhas curvas, né, arredondadas,
que era uma coisa para a década de 30 bastante diferente do que se vendia, do que se fabricava, né? Do que se produzia na indústria automobilística, e o Fusca acabou virando um objeto cult. Não tem coleção de carro antigo no mundo que mereça esse nome, coleção, que não tem um Fusca. Porque o Fusca é considerado por muita gente o carro mais importante da história da indústria mundial. E quando a gente olha para um Fusquinha e para tudo que ele representa, para tudo que ele representou para os jovens, como o primeiro carro de família, como personagem do cinema, enfim, o Fusca como o carro mais vendido do mundo, ali com o Lada, a gente tem de fazer essa concessão, porque o Lada, o Laika, que a gente já mostrou aqui no canal, também tem números muito parecidos de vendagem e de produção, mas o Fusca como o carro, digamos, mais produzido de todos os tempos, claro, tem um lugar na história. E a semana que vem a gente vai fazer esse Fusquinha aqui funcionar, depois de 5 anos parado, e nós vamos mostrar esse carro em detalhes mesmo, bonitinho, brilhando, com o para-choque se faiscando, com as coisas todas no lugar, para vocês entenderem que um Fusca, mesmo quando fica muito tempo parado, uma das coisas mais fáceis e recompensadoras do mundo é fazer o bichinho funcionar de novo. Vocês estão vendo esse chaveirinho, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que está escrito. Leia aí, Laine. Papai, teu exemplo é meu orgulho. Nossa, que clichê. Não é demais esse chaveirinho do meu Fusquinha? Papai, teu exemplo é meu orgulho. Meu pai teve um Fusquinha. Meu pai teve vários Fusquinhas. Eu me lembro muito bem de ir para o cinema escondido nos drive-ins aqui de São Paulo. Drive-ins não era lugar para fazer cachorrada, não. Era cinema mesmo, a céu aberto. E meu pai uma vez escondeu meus 2 irmãos e eu ali atrás no chiqueirinho, pra gente assistir a um filme, quer dizer, ele queria assistir com a minha mãe, chamado Midnight Cowboy, e fomos todos escondidos lá atrás. Então essas historinhas todas eu vou contar semana que vem, quando o Fusquinha estiver funcionando, a gente vai dar umas voltas com esse Fusquinha pela cidade. Se você gostou do vídeo, curta. Se não gostou, não curta, não tem problema, mas se inscreva no canal, sempre é importante, e vamos aguardar, porque semana que vem tem a Foqueta andando pela cidade. Tchau!